Pessoal, então agora a gente já revisou o que são esses poluentes primários, esses poluentes secundários, tá? E a gente vai estar falando agora, eu não vou relembrar com vocês novamente os poluentes primários agora, porque eu vou voltar a falar com detalhes deles quando a gente for falar de intensificação do efeito estufa. O que eu quero falar hoje com vocês, né? Eu quero estar falando um pouquinho sobre essa questão da inversão térmica, tá? O processo de inversão térmica é muito importante, pessoal, a gente ter isso em mente, porque isso é uma questão que eles gostam de colocar pegadinha aí nos vestibulares, né? A inversão térmica é um processo que ela é causada pelo homem? Não, tá? Ela é um processo natural, tá? Ela é um processo natural. Ela é um processo que ela ocorre, né? Na zona rural, em locais de baixa industrialização, em qualquer local. Ela vai ocorrer, né, naqueles dias onde à noite, né, ela vai baixando a temperatura. Então, ela é um processo natural, que eu quero que vocês lembrem para mim aqui, que a inversão térmica ela é natural. Só que o grande problema que acontece, né, que esse fenômeno que é natural, ele vai ser intensificado nos grandes centros industriais. Então, naqueles locais onde a gente tem muita veiculação, né, de automóveis, muita atividade industrial, né, muita poluição, né, tem muita fonte de poluentes ali sendo lançados, ela vai se intensificar, ok? E aí isso vai causar uma série de transtornos para o homem, tá? Muito problema para o homem, ok? Então, primeiro ponto, ela é natural. E aí vamos entender então agora um pouquinho, pessoal, o que acontece, né, com essa questão da inversão térmica. Vocês vão imaginar para mim, pessoal, tá? O seguinte, um dia de verão. Num dia de verão, pessoal, vocês vão ter o quê? Os solos das grandes cidades, né? Sol. E você vai ter o solzinho lá, lindo, feliz e saltitante, né? E esse sol, pessoal, ele faz o quê? Ele manda a sua energia solar, seus raios solares para cá e aquece, né? Aquece esse solo. Então, o solo ele vai ficar o quê? Aquecido. E aí, o que vai estar acontecendo também, ao mesmo tempo que esse solo está aquecendo aqui, né? Esse sol está aquecendo esse solo. Nós vamos ter o quê? Os automóveis, né? A poluição. Enfim, tá tendo o quê? Poluição aqui. Então, pessoal, a gente vai ter aqui essa poluição. E essa poluição, ela vai se acumular aqui, né? Ok? Só que o que acontece? Essa poluição, junto com o ar que está aqui, o que vai acontecer? Ela vai ficar o quê? Aquecida por conta dessa energia que ficou impregnada no solo. E o que a gente já sabe, né? Que esse ar quente, né, que foi formado aqui, ele vai o quê? Subir para as camadas atmosféricas mais altas, tá? E aí, quando ele sobe, esse ar quente sobe, ele vai o quê? Levar a poluição junto com ele, tá? Então, dias quentes, dias de verão, durante o dia, né? O solo aqui, as superfícies aqui, né? Elas são o quê? Aquecidas pela luz solar. Forma-se, então, uma camada de ar quente, e essa camada de ar quente, ela é menos densa, ela vai, então, subindo para as camadas atmosféricas mais altas e vai levar essa camada de poluentes embora, tá? Então, por isso, né, que nos dias de verão, nos dias mais quentes, essa poluição, ela acontece, tá? Só que ela vai o quê? Se dispersar, né? Ela vai ser dispersa ali por aquela camada de ar quente que é formada e que vai estar levando embora,
Agora vamos ver então o que acontece nos dias mais frios, nos dias de inverno, aqueles locais, principalmente naqueles locais onde eles são cercados, né, por serras, né? São locais ali que tem invernos, né, mais rigorosos. Vamos ver o que acontece aí, só um momentinho. Então, pessoal, naqueles dias mais frios, dias de inverno, o que vai acontecer? Nós vamos ter essa camada aí do solo, tem o solzinho também, mas vai estar acontecendo o seguinte, como a temperatura ela tá mais fria, né? Ela vai então se acumular aqui, ó, mais próximo do Sol. Ah, Michele, por que ela se acumula mais próximo do Sol? Porque ela é o quê? O ar frio, ele é o quê? Menos denso, mais pesado. Então, esse ar frio aqui, desculpa, né? Mais denso. Mais denso, mais pesado. Ele vai ficar mais próximo do Sol. Tá? E aí, o que acontece aqui, ó? Vai continuar liberando ali os poluentes, né? A gente ainda vai ter poluentes aqui. E ainda para piorar, acima dessa camada de ar frio, a gente vai ter uma camada de ar quente, tá? Porque mesmo que tá frio, a luz do sol, ela tá incidindo. Só que o que acontece? Ela vem, incide aqui e sobe, porque ela é menos densa, né? Então, a gente vai ter uma camadinha de ar quente aqui também. Ok? E aí, nas camadas atmosféricas mais altas, bem lá em cima, a gente já sabe que é mais frio, a gente vai ter camadas mais friazinhas aqui também. Bem lá em cima. Tá, o que acontece com essa camada de ar frio, que é mais pesada, que ficou mais próximo aqui do solo, né, das grandes cidades? Ela vai fazer o seguinte, ela vai segurar esses poluentes. Tá? Ela não vai deixar esses poluentes se dispersarem com o ar quente que está aqui. Então, por isso que nessas cidades que são muito poluídas, né, e que tem dias de inverno mais friozinhos, a gente consegue o quê? Perceber essa camada de poluentes que fica por aqui, tá? Então, isso aí é o processo o quê? De inversão térmica. Então, essa camada de ar frio vai fazer o quê? Segurar os poluentes. Isso aí não é difícil da gente perceber, né, pessoal? Por quê? Porque quando a gente tem ali uma chegada de uma camada de uma frente fria, nessas camadas de ar mais frias, né, com chuvas mais rápidas, né, que não tem tanta chuva para ajudar a dispersar os poluentes. Então, na época do inverno, menos chuva é um fator que dificulta a dispersão dos poluentes. Essa camada de ar mais frio que está aqui, que vai ajudar a segurar, né, esses poluentes. Então, no inverno, essa questão da poluição ela vai ficar o quê? Mais evidente, tá? Porque essa camada de ar ali vai segurar. Fica fácil da gente perceber isso. Mesmo quando não tem poluição, né, até lá na fazenda, que é tudo sem poluição, a gente percebe que quando está mais frio, a gente vai ter o quê? Né? Aqueles nevoeirozinhos, né, logo no início da manhã, né, aquela neblina, aquela cerraçãozinha. Por quê? Porque ela é perceptível, essa camadinha de ar mais frio, né, que está ali naquele local, naquele momento. Então, a inversão térmica é um processo natural que ela vai ocorrer tanto na zona rural quanto nas zonas industrializadas. O grande problema que ocorre é o quê? É quando tem poluição, é que essa poluição vai ficar o quê? Presa ali, né, naquela camadinha de ar frio, tá? Evitando, então, a dispersão desses poluentes, tá? Depois, se vocês quiserem, eu fiz um esqueminha, vou tirar a foto para vocês e mandar aí para vocês perceberem como que acontece isso. Alguns dados, né,
que eu peguei para vocês em termos de curiosidade. Existe também um outro termo que a gente chama de smog. Deixa eu colocar aqui para vocês. Não sei se em inglês fala assim, tá? Ai, meu Deus, esse microfone vai cair a qualquer momento aqui. Então, smog. Tá? Ele é um termo, né, que ele foi, se eu não estiver enganado, ele foi criado, eu não sei se foi em 1952, mas em 1952, pessoal, aconteceu a primeira grande tragédia, né, relacionada com essa questão da poluição e da inversão térmica. Então, em 1952, né, em Londres, houve, né, num dia de inverno lá, num período de inverno, uma grande formação desse tal desse smog, que a gente fala que é uma nuvem venenosa. Tá? Esse termo smog veio do termo smoke e do termo fog. Smoke, fumaça, fog nuvem, né? Acho que é. Nuvem de fumaça, tá? Então, ela é uma nuvem que ela vai ter fumaça, ela vai ter muitos poluentes. Por que em 1952 teve esse grande problema aí, que matou, se eu não estiver enganado, mais de 4.000 pessoas na época, intoxicadas, né? Por quê? Porque foi uma nuvem que formou com grande excesso de poluentes, né? Que a gente fala aí com óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, tá? A poluição vinda da gasolina, pessoal, né, dos combustíveis aí fósseis, elas têm muita impureza. Então, elas vão ter muita questão aí de enxofre, de nitrogênio, e que dependendo, né, da situação, elas podem formar o que? Gases que são muito tóxicos para as pessoas. Então, esse termo foi pensado quando aconteceu essa grande intoxicação aí por essa nuvem, né, venenosa ali que foi formada, tá? Nós temos dois tipos de smog, o chamado smog industrial, que é aquele formado mesmo só por aqueles gases que vão causar irritação nos olhos, alergia de pele, problemas respiratórios, doenças respiratórias, né, que não é assim, ele é muito ruim, né, mas tem um outro que é o smog fotoquímico, que eu acho que eu já comentei com vocês, que é aquele que dá formação do ozônio na nossa camada aqui, que também é muito tóxico, né, para o ser humano. Tá bom? Então, nós temos esses dois tipos de smog, smog industrial e smog fotoquímico. Esse smog aí não tem no livro de vocês, então depois vocês dão uma olhadinha, tá? Para mim, com amor e carinho, ok? Então, pessoal, sobre inversão térmica é isso, tá? O que é a principal causa malefício que a gente vai ter? Então, esse acúmulo de poluentes que vão causar o quê? Muitas doenças nas pessoas. Então, pessoas de locais, né, que são muito poluídos, vocês podem observar que época de inverno, né, em alguns países, o pessoal utiliza até máscara para se proteger, né, porque sabe que ali aquela poluição pode causar muitos problemas respiratórios. Tranquilo? Então, pessoal, em São Paulo, 2007 também a gente teve uma questão de smog, né, dessa nuvem aí tóxica e dessa nuvem de poluição, né, dessa nuvem negra de poluição. Tivemos também questão de smog no Chile também, que causou uma série de problemas que eles tiveram até que bloquear, né, a circulação de carros por uns dias até voltar ao normal. Então, é uma questão extremamente preocupante e importante, tá? Então, diversão térmica, pessoal, seria basicamente isso, tá ok? Então, assistam o vídeo, tá? E façam os exercícios que eu vou passar para vocês, pra gente treinar e entender um pouquinho desse processo. Obrigada, tchau, tchau.